O Brasil tem uma coisa que quase ninguém tem: energia sobrando e limpa. Essa semana, mais de 1,2 bilhão de dólares foram para lá para virar data center de inteligência artificial. E a capacidade foi vendida antes de a obra começar. Parece vitória. E em parte é. Só que dentro do galpão, do processador ao cabo que liga o rack no outro, quase nada é brasileiro. E na mesma semana, em Washington, alguém começou a escrever uma regra sobre exatamente essas peças. A gente vende elétron e compra a caixa inteira. Hoje eu quero entender o que isso custa. Bem-vindos ao Plunkhead Talk. We're on the same wavelength, na mesma frequência. Plunkhead, turn it up, let the future resonate. Do quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up at Plunkhead Talk today. Bem-vindos ao Plunkhead Talk. Eu sou Valdir Mesquita Júnior e esse é o programa em que a gente pega a ciência de verdade e pergunta: o que ela faz com dinheiro? Com a indústria, com o trabalho? Max Planck é o nome do sujeito que descobriu que a energia não é contínua, ela vem em pacotes. E a gente gosta disso porque é assim que também funciona o conhecimento. Ninguém entende nada de uma vez, né? Entende em quantum. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o programa é semanal e as coisas mudam bem rápido. Falando em semanal, eu queria só fazer um comentário aqui com todos, porque nós iniciamos o nosso podcast, o primeiro episódio, já tem 3 semanas, né? E a gente está voltando agora com o segundo episódio. Esse é o episódio de número 2. E, obviamente, que a gente deu esse intervalo porque alguns dos Plunkheads estavam de férias, merecidas férias, né? Então, estamos no mês de verão aqui na Flórida e, não sei se vocês sabem, nós temos 3 atuantes que estão aqui na Flórida. Eu, o Fernando Carriero e o Henry, que continua de férias ainda. Então, ele não está aqui conosco nesse episódio, mas ele estará de volta no episódio 3, tá bom? Comigo aqui, como sempre, na bancada, temos a Daniele Moraes, especialista em Deep Tech, e quem é que me segura quando eu simplifico demais? Daniele, onde é que você está agora, nesse momento? Tô aqui no Brasil, em São José dos Campos, falando do Cluster Aeroespacial Brasileiro. Olha só, uma coisa interessante, somos 3 aqui na Flórida e 2 aí no Brasil, né? Daniela está nesse exato momento em São José dos Campos, e o Vladimir, que fica no Nordeste, especificamente em Recife, não é isso? E a gente faz essa conexão, né, entre Flórida e Brasil. Então a gente tem essa peculiaridade de estarmos aqui acompanhando tudo que acontece em tempo real, ao vivo e a cores, e temos os nossos Plunkheads no Brasil também envolvidos com o desenvolvimento das tecnologias no Brasil, não é isso? Fernando Carriero, que vive de capital venture capital, né? É melhor falar em inglês aqui. E de entrada no mercado americano. Ele toma conta das empresas que entram no mercado americano aqui. E sabe que o investidor pensa antes de dizer não. Fernando, onde é que você está agora? Foi em Miami. Cheguei sexta-feira de volta, aí me recuperando das férias, né? Que nunca tirei férias, não tô acostumado a fazer isso. E Vladimir Mesquita, indústria pesada, confiabilidade, manufatura, é o cara da indústria, né? O nosso teste de realidade. Se não passa pelo Vladimir, não sai do PowerPoint. Onde é que você está, Vlad? Boa noite a todos. Eu estou aqui em Recife, maravilhosa Recife, temperatura tranquila, nem tão quente nem tão frio. Tá maravilhoso aqui. Estou no outro extremo aqui, do lado da Daniela que está lá em São Paulo, eu estou aqui por cima, na parte do Nordeste. Muito bem, muito bem. Antes de começarmos, eu queria sempre, né? Eu sempre faço isso aqui e vou compartilhar com vocês aqui o nosso site, que é o site do podcast Plunkhead Talk. Tá? Aqui a gente tem todas as informações de quem somos. Se você tiver interesse em saber quem somos, é só clicar aqui no perfil de cada um de nós e você vai direto para o perfil do LinkedIn e vai saber um pouco mais de quem somos e o que fazemos e da nossa história, né? Aqui também a gente tem sempre os episódios, como estamos gravando o episódio de número 2, né? Então a gente só tem um que está disponível lá para você que não viu ainda, clique lá e vá atrás.
Uma outra coisa que eu sempre peço para todos é assine o Plank Letter. Coloque seu nome aqui, seu e-mail e você irá receber semanalmente as nossas newsletters para você acompanhar o programa. Hoje a gente vai fazer 2 viagens. A primeira, a gente sai do prédio e olha o data center por fora e por dentro, camada por camada, para responder uma pergunta incômoda. Se a energia é a vantagem do data center, por que ela sozinha não vira indústria? Na segunda, a gente entra na empresa e pergunta quem paga a conta da inteligência artificial. Agora que ela virou linha de custo, risco operacional e obrigação legal ao mesmo tempo, se vocês saírem daqui sabendo o que muda no bolso e no cronograma de quem constrói ou compra IA, a gente fez o nosso trabalho. Eu quero que vocês imaginem um galpão. Por fora é chato, concreto, seca, subestação, né, do lado, aquela coisa toda barulhenta. Por dentro, é a coisa mais cara que a humanidade está construindo hoje. Essa semana, a Ascenti, que é uma joint venture da Digital Realty, com a Brookfield, anunciou 4 desses galpões preparados para IA na região de São Paulo. 1 bilhão e 200 milhões de dólares e 150 megawatts somados. Isso é mais do que 40% de tudo que a empresa construiu em 15 anos de história. E o detalhe que me interessa, já está tudo pré-locado, vendido antes de existir. Ninguém pré-loca 150 megawatts por otimismo. Então a demanda é real. A minha pergunta é outra. Dessa conta toda, que parte é a brasileira? Eu vou chamar Vladimir aqui para saber dele o que ele acha de tudo isso aí. Vladimir, me abre esse galpão aí, camada por camada, que tem lá dentro. E onde é que o Brasil aparece nessa lista, né? Olha, Júnior, eu vou explicar um pouco a respeito. Toda a fábrica, todo mundo sabe, você passa por fora de uma fábrica, você vê toda aquela estrutura, mas você exatamente não sabe o que tem dentro. Todas as fábricas aparentemente são iguais, mas o que diferencia as fábricas é exatamente a sua tecnologia interna. Eu vou te falar um pouco sobre a questão do galpão. Por exemplo, a obra civil, você tem que ter uma obra civil, né, robusta para fazer, para poder suportar o que vai estar lá dentro. Então, eu vou pegar como exemplo aqui, né, o terreno da obra civil lá do Pecém, tá? Que são 12 hectares, ele está trabalhando com 12 hectares lá para fazer terraplanagem, fundação, você tem que fazer toda a parte de lajeamento, concretagem, para que suporte toda a parte das toneladas que vão estar lá dentro depois, são os equipamentos, tá? E a parte do Brasil, neste cenário da parte civil, é uma parte forte. O Brasil sabe construir, sabe fazer obra civil, tá? Depois que você fabrica toda essa parte estrutural, é que você começa a colocar lá dentro uma outra, que chamamos de construção detalhada. Aí você começa a ter a subestação, você começa a ter as conexões à rede. Então, isso aí também é um ponto forte que o Brasil hoje tem. Tem profissionais, né, da área de engenharia, tanto da parte civil, parte elétrica, mecânica, que conseguem fazer isso com uma certa performance. Vamos dizer que não deve nada a ninguém para o exterior. O problema maior é quando a gente fala do que vai ter de tecnologia, porque o Brasil não tem a tecnologia. O Brasil monta a tecnologia que vem de alguém. Tá, mas para isso ainda tem um outro cenário aí, tá? Que o Brasil também ainda é forte. Eu posso falar também que tem um cenário que o Brasil não vou dizer que seja forte o suficiente, mas é meio termo. A refrigeração. Nós temos pessoas que sabem de refrigeração, mas existem tecnologias que o Brasil não domina sobre refrigeração. Se você for falar de refrigeração com gases, né, refrigerantes, o Brasil tem pessoas que são excelência para fazer. Mas como falamos em imersão de equipamentos com fluidos isolantes, né, que são dielétricos, então você já começa a ter um pouco de restrição a profissionais. Você não tem tanto profissional para isso. E quando estamos falando aí de tecnologia, né, e trazer as tecnologias para cá, o Brasil fica no meio termo, tendo assim o conhecimento da área civil, montagem, construção, trazer os equipamentos para cá e montar os equipamentos com excelência, mas não tem a fabricação dos equipamentos que vão ser a tecnologia de fato. Só para você ter uma ideia mais ou menos aqui, você está falando da questão de potência, né? A gente está falando lá que o Brasil tem capacidade com 300 megawatts prometidos lá no Pecém, da energia limpa, que vem, como a gente já falou aqui, se eu não me engano, da Casa dos Ventos, né? Que vai fornecer isso para essa empresa, né? Dentro desse cenário lá, do galpão que a gente está falando, da caixa que a gente está falando, que vai ser fornecida para isso. Mas esses 300 megawatts, a gente está falando de 300 megawatts para só os equipamentos,
Ou estamos falando do Mega 300 megawatts para tudo? Aí entra uma outra história, uma outra informação. Não é potência de TI e que vai fazer com que você tenha capacidade de instalar as coisas aqui. Você tem que somar essa potência ao que a gente chama de um fator e é multiplicado por essa potência para dar a potência total do que a gente diz da toda. Esse Então- menino é muito nerd, né? Daniel, esse menino é muito nerd. Eu entendi quase que 50% eu entendi, né? Mas Em Você pega a resumo, caixa por inteiro, tem uma caixa por inteiro, e você tem uma potência aplicada só para os equipamentos de TI, porque a gente já conversou sobre isso, sobre o que é TI. Né? Aqui, a TI não é aquilo que o pessoal fala, não, tá nas nuvens, está nas nuvens, está nas nuvens. E na verdade não falamos só de nuvens. Já falamos sobre isso, que tem por trás disso um monte de servidores, muita energia trocada, e eu preciso da refrigeração para que isso funcione, eu preciso da tecnologia e antes disso eu preciso da caixa, que é a caixa que a gente falou aí, comentamos a caixa. Então, essa caixa, ela precisa ter uma potência que dê para fazer a parte toda de refrigeração, toda a parte de conexão, mas também, principalmente, a parte de alimentação dos equipamentos de TI. o Vladimir, mas quando Oi. a gente fala aí que parte que fica para o Brasil, fica a parte da construção pesada, Isso. da obra civil e do fornecimento de energia quando todo o data center estiver instalado, né? Exatamente. Porque todo o miolo importante aí da tecnologia realmente ligada ao computacional, infelizmente a gente não tem a capacidade no Brasil para produzir e nem mesmo para fazer o assembling disso, né? Porque quando a gente fala de montagem, a gente não está no nível de fazer essa montagem fina também aqui no Brasil, né? E eu Então, vou te assim, falar- eu espero que fique uma transferência de tecnologia forte para capacitar uma próxima geração para isso. Eu vou te falar mais, pela experiência que eu já tenho em várias indústrias, sempre é da mesma forma. Você compra um equipamento novo, vem duas pessoas de fora junto com o equipamento para instalar ele junto com a parte pesada vai no Brasil e a parte detalhada vem com os especialistas que veio de fora. O cara que fabricou vem aqui, treina o pessoal e se tiver algum problema chama o cara de novo. Então você está sempre pagando aquele pessoal e não tem essa troca de assim, vamos formar pessoas para desenvolver isso aqui. Esse é um grande problema quando você pergunta onde é que está o Brasil está assim, estamos com a mão de obra pesada, desenvolvendo a parte de caixas para que o pessoal venha com a tecnologia e coloque dentro da caixa. Só que para isso tem uns detalhes, né? Inclusive... Oi, pode falar, Assim, Fernando. Se pensar em tecnologia, que a gente está falando assim, né? Você está falando da caixa, a gente falou dos equipamentos de tecnologia, e você tem uma outra parte de tecnologia, de inteligência, de uso, de construção de coisas, a parte de software, que o Brasil tem muito. Então vamos separar um pouquinho isso aqui, que o Brasil domina duas da tríade necessária, né? A caixa, o equipamento, o processador, etc., e depois o software que usa, o Brasil domina duas. O que nós não temos, o que falta no domínio brasileiro é onde você precisa mais de investimento de capital. Eu preciso criar um investimento de capital muito grande para criar chips. Eu preciso de investimento de capital muito grande para criar hardware, para criar esse tipo de tecnologia. a infraestrutura, não é, Fernando? Não, A infraestrutura a parte de, física. o A infraestrutura hardware física, né? é que o o Fernando hardware tá que a gente falando. bate, né? Software é o que a gente xinga. Então essa parte que a gente bate, né? Nós temos pouco no Brasil, isso é uma verdade absoluta, né? Por vários motivos, né? A questão econômica, a questão de financiamento, investimento, tem políticas de governo, tudo isso aí faz parte do processo brasileiro e tem uma não priorização de fazer isso por uma política de exportadora. Nós tivemos a reserva de informática de uma política de importação, substituir importação e não de criar empresas exportadoras desse tipo de tecnologia. Então, quando acabou essa reserva de mercado, isso foi embora. Tá? Isso já tem 40 anos já essa brincadeira, né? A gente lembra disso. Mas sobrou do outro lado, nós temos uma capacidade, o que não precisa de investimento de capital forte na criação da tecnologia, da informação de hardware, o Brasil é muito forte. A parte de software do Brasil é muito forte. Então, Daniel falou de transferência de tecnologia, eu já participei de vários projetos de transferência de tecnologia, em defesa, em etc., e em outras áreas, que o Brasil dominou perfeitamente isso.
E o Brasil É, passou a ser um exportador desse tipo de tecnologia. Nós, nós não fizemos o nosso dever de casa na construção do hardware intermediário. Fizemos o dever o que a gente precisava ter físico preso no chão, que o Vladimir falou agora, o Brasil faz. Faz prédio, faz construção, muito bem, faz perfeitamente. E o que não precisa de tocar em nada, que é o software que tá na nuvem, porque é que está no hardware. agora o meio do caminho a gente não tem. É muito bem pontuado, Fernando. Acho que só para complementar aí, quando a gente fala, a gente tem tanta excelência em software que a gente tem caso aí que está na mídia muito recente, que é o desenvolvimento de todo o sistema do Pix, né? Sim. É um caso emblemático disso, que a gente tem discutido bastante. Olha só, tem um assunto aqui que o Fernando vai adorar, né? Mas eu vou começar pela Daniele. Daniele, a Samsung apresentou essa semana uma memória empilhada em cima do processador, em vez de ser ao lado, como normalmente a gente sabe que é, né? Ou como normalmente era, que agora parece que a coisa vai mudar, né? Por que mover o dado virou um problema maior do que calcular o dado? É um ponto bem interessante, porque quando a gente fala, de novo, né, em dado, eu vou voltar lá, né? Dado não é abstrato, né? Então, dado é um elétron, um sinal elétrico, é um sinal óptico, né? Que se ele joga numa fibra óptica, que vai percorrer uma distância. Então, quanto maior essa distância, maior o nosso gasto energético, né? Então, tem alguns especialistas que gostam até de chamar do frete energético, né, que é o custo para você mover o dado dentro de alguns hardwares, né? A logística energética, A né? logística energética, o custo do frete energético. Então, hoje, essa divulgação que a Samsung fez é muito importante porque ela está focada nessa inteligência artificial em escala, né? Que é um problema que a gente tem enfrentado, que não é só calcular mais rápido, né? É como eu alimento esse cálculo com dados, né? Então, dados com menor custo energético, ou seja, com um menor custo térmico, né? A gente falou de calor bastante no episódio passado, né? Quando a gente pensa assim, ó, computadores tradicionais, a gente pensava muito em capacidade de processamento. Então, quantas operações o chip ele consegue executar por segundo. Hoje, quando a gente pensa na inteligência artificial, principalmente quando a gente vai falar em treinamento, em inferência, tudo que a gente falou no episódio passado, né, a gente vai olhar para o acelerador, que é a GPU ou algum outro tipo de acelerador. Então, ele consegue fazer uma quantidade enorme de operação matemática, mas ele precisa receber esses dados, né, para não ficar esperando, porque ele processa muito rápido. Então, a dificuldade está nessa interconexão entre receber o dado e escrever de novo numa memória. Então, quando esse anúncio da Samsung, ele muda um pouco esse paradigma que a gente tinha de quando a gente pensa num circuito integrado, né? Porque a minha memória ele é um chip, ele é um circuito integrado. A gente viveu uma era onde a gente tentava miniaturizar tudo e fazia tudo em 2D. Hoje, a gente está começando a construir prédios, né? Que eu vou chamar, são estruturas verticais, onde você coloca não só a memória, ela é verticalizada, como ela vem em cima já de um processador. E é só para diminuir tempo de comunicação e transmissão desses dados. Então é uma coisa assim que vem realmente para tentar encurtar isso, né? Para ganhar tempo e esse gasto energético, esse frete energético. Ou seja, o gargalo saiu da aritmética e foi para a largura de banda, energia e calor, né? Então, está querendo E reduzir é latência e isso. reduzir também a questão do consumo de energia, né? Consumo de É energia que eu vou principalmente. voltar para lá um pouco, para interligar com essa ideia que a gente está conversando sobre da Samsung. Ela vai ter que fazer uma escolha sobre a questão em que PUL vai trabalhar. Vai trabalhar no 1.2 ou 1.5? Vai ser os melhores servidores ou não? Porque, assim, se você considerar que lá no PC eu estou trazendo um sistema para o TikTok, onde você está prometendo 200 megawatts de potência para fazer, né, a parte de TI, quanto é que você quer colocar de potência? Se você começar a melhorar seus processamentos, você pode utilizar 1.2 que vai para 240 megawatts. Ou se você vai ficar naquele mediano de 1.5 que vai ser 300 megawatts. Isso é muito diferente. Faz muita diferença quando você trabalha, né, nessa arquitetura. Assim, nos passados, lá no começo, quem acho que o Daniel conhece, a linguagem VHDL, né? Onde Sim. você fazia a parte da modelagem do chip.
Isso aí, esse desenho hoje, se você for olhar, é totalmente diferente do que foi começado lá no Pentium 100, não é? Totalmente diferente. Então, foi modificado e eu acredito que a quântica, né, vai ser uma coisa que vai tomar Ô, conta. Fernando, você acha que tem alguma coisa a ver com paralelismo aí? Os softwares também deverão trabalhar junto com essas novas memórias de forma a processar, ou melhor, os algoritmos serão mais desenvolvidos para pensar em paralelismo, para aproveitar esse novo conceito de memória, esse novo conceito de hardware. Tem alguma coisa a ver ou o que é que você me diz? Eu não tenho dúvida. Cada vez que eu tenho um incremento ah, na tecnologia de hardware, eu tenho um incremento exponencial na tecnologia de software. Né? Com tudo que eu multiplico por 1 no hardware, eu multiplico por 1000 no software, que abre possibilidades infinitas para utilizar esse tipo de informação. Então, quando eu fico escutando vocês, a minha ignorância é enorme nessa parte de A transmissão de nossa, dados, né? De transmissão de dados dentro do chip, né? Eu sou do tempo que fazia curso de teleeletrônica na banca de jornal, comprava o livrinho, ficava o ferro de solda, né? Então isso era diferente, era Instituto uma outra Universal época. Brasileiro. Com certeza, né? Sou universal brasileiro. Então, quando você vê a consequência disso hoje, que você consegue é, com diferentes arquiteturas, a transmissão de dado, que a Dani falou, cada dado, eu preciso o dado tem que passar, é um impulso elétrico, tá? Vamos minimizar a isso. Só que nesse impulso elétrico eu posso ter uma informação ou milhões de informações diferentes que eu consigo encaixar nesse processo, né? Então, com a tecnologia de software, né, que a gente está fazendo, eu consigo otimizar as limitações que o hardware me dá. Eu consigo, com isso, eu mudando a arquitetura de software, eu consigo otimizar a utilização ah, do meu hardware, do meu prédio, do que está acontecendo. Fica, para mim, fica muito claro o que a gente consegue fazer hoje com os mesmos equipamentos que a gente tinha antigamente. O software hoje faz com que o equipamento velho fique para sempre aí, né? a gente talvez esteja falando um pouquinho de quantization, né? Quantization, o trabalho que está sendo feito aí, o pessoal está diminuindo o algoritmo de 16 bits para 8 bits, para 4 bits, né? Estão falando até em binário. Então a gente vai ter aí uma quantization, que eles chamam de quantization. Eu não sei nem qual seria a melhor palavra para falar em português aí, para traduzir para o português. Vocês que são os nerds aí da tecnologia podem, né, ajudar nesse aspecto. Mas eu estou vendo que realmente as pessoas de software estão buscando reduzir ao máximo para tentar tirar o melhor proveito possível dos hardwares, e os hardwares também estão também nessa mesma ideia, né, de tentar fazer o processamento interno de forma paralela, como já é o GPU e agora essas novas memórias, enfim. É, Essa é uma ideia que eu tenho como leigo no assunto. Eu não sou da área técnica, eu não sou da área de tecnologia aprofundada, eu não sou de deep tech, nem tão pouco de eletrônica, mas é o que eu estou entendendo que está acontecendo. É mais ou menos isso ou não? eu acho que é bem isso, Júnior. Assim, a gente está vendo a indústria de semicondutores passar por um momento que eu diria interessante, né? Que antes, até quando a gente olha para uma indústria mesmo, né? A vantagem competitiva daquela indústria estava em uma única peça. Eu produzo um super processador, né? E hoje a gente está vendo essa indústria mudar. Você está numa certa verticalização ou numa integração muito maior, porque você está tentando integrar camadas, né? Agora eu quero integrar o processamento junto com a memória, junto com a interconexão e junto com o empacotamento, né? Uhum. Então, porque está se entendendo que isso tudo é o que agrega valor, porque eu consigo simultaneamente, né, ser mais rápido, mais eficiente, e se eu conseguir, né, fazer tudo isso fabricável. Então eu ganho uma vantagem competitiva muito grande. Então olha a transformação que a gente está vendo, né? Puxada por uma onda tecnológica que é a inteligência artificial, né? A gente está vendo toda Uhum. uma indústria de semicondutores se autoconfigurar, né? Como vimos no episódio passado, as DRAMs estão deixando de ser produzidas porque eles estão dando prioridades para as memórias de High Bandwidth Memories, né, a HBM. E temos agora a nova, né, o tipo de memória que estão chamando de ZHBM, né? Eu queria que um de vocês
o Vladimir ou a Daniela pudessem explicar para o público aí o que significa essa memória nova aí que está chegando. Olha, eu ainda não tenho um conhecimento, assim, não utilizei ela, não tenho esse conhecimento sobre essa memória, né, não sei, assim, como é o processo de dopagem, qual é o processo mais hardware do negócio, né. Talvez a parte principal para se definir alguma coisa sobre essa memória seja a questão de velocidade, seja a questão de tamanho, seja a questão da eficiência, que é a questão, vamos falar de eficácia sobre tamanho e velocidade, né? Porque onde cabe e como quantidade você vai usar de bytes, ou bits, né? Ou nibbles, como você está falando de 4 bits aí, tá? Então, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre, até porque é uma coisa nova para mim, né? E coisa nova até no mercado. E tudo que é novo é importante que o pessoal entenda que não dá para você tirar uma conclusão definitiva de coisas que ainda vão ter suas falhas, assim, né, a gente fala muito na parte da manutenção como NTBF, né. Qual é o NTBF numa memória dessa? Ele calcula baseado no histórico de outras memórias e no histórico daquele tipo de material, mas não dá para você saber pelo usuário. Então fica difícil você até dizer: "Ó, esse MTBF aqui vai dar 50.000 horas, por exemplo, de funcionalidade, considerando que a frequência dele vai ser de 8 giga, né, frequência de utilização". Não tem como você dizer que vai funcionar bem ou não vai funcionar bem, porque você ainda não tem um histórico. Então, fica As até bom. matérias técnicas estão dizendo aí que essa memória aí ela vai ter 3 vezes mais eficiência energética do que Então, as é o as que se fala quando você fabrica qualquer, por exemplo, o carro elétrico, se for fosse pegar um paralelo rapidinho, o carro elétrico, você sabe quantos anos o carro elétrico pode durar? Não tem como você dizer assim que 30, 40 anos, porque nenhum carro chegou a 30, 40 anos ainda. É isso. Eu E ia. uma amostragem muito pequena. Então a memória está falando, vai ser 3 vezes. Será que vai ser? Não vamos ter problema com a refrigeração dessa memória? Não vamos ter problema com a questão da dopagem, o tipo de material que foi utilizado? Será que tudo isso ainda precisa ser estudado, né? Eu vou dar só um passinho atrás do que o Vladimir falou, porque assim, o Z-band, o Z é de zero, né? Então é zero ou uma distância muito pequena de bandwidth. Então, que é isso que eu já falei da integração vertical, né? Que a gente tem o processador, o acelerador, vamos dizer assim, e aí você coloca ela bem ali em cima mesmo. Você começa a fazer né, você tem a memória que é a verticalizada já, que era como um prédio, você coloca um em cima do outro, né? Esse número que você falou, 3 vezes mais eficiente, é o número da Samsung. Então, assim, ele está ligado à arquitetura que a Samsung está se propondo a fazer no projeto, aos materiais que ela está se propondo a usar. Então, vale lembrar aqui que não é um número generalizado, né? Qualquer Z-Band vai ser 3 vezes mais eficiente. Então, a Samsung está anunciando isso. E aí foi o que o Vladimir falou, né? A gente precisa testar isso também no longo prazo. Mas um outro fabricante pode conseguir menos ou pode até conseguir mais do que isso, né? Quais Uhum. são as Então tudo vai condições que você depender dessa vai arquitetura colocar dos essa memória para fora? materiais. Vai Fernando, colocar em que você condições? tem alguma Condições, qualidade de interconexão, né? É uma Isso, coisa exato. legal assim, né? Como é que você coloca um em cima do outro, como é que você conecta isso? A qualidade dessa conexão é importantíssimo para manter Eu ainda estou velocidade. esperando, você perguntou, eu ainda estou esperando aquele breakthrough efetivo de tecnologia de materiais que a gente estava conversando sobre isso. Hoje a gente está falando silício, cobre, coisas que são conhecidas nos últimos 50 anos. Eu queria fazer como nos filmes, eu quero fazer isso com diamante, eu quero fazer isso como grafeno, uma coisa, um material que não foi inventado, o que já foi inventado e não foi colocado para utilização nisso aí, nesse tipo de tecnologia, e isso seria a grande revolução, o grande breakthrough. Essas evoluções incrementais que a gente está vendo não são revoluções, são evoluções. Então, quando a gente fala que é o zero, porque você é o mais próximo possível, eu diminuo no máximo a distância de transporte de um elétron para o outro para conseguir fazer o processamento, porque eu estou considerando os materiais que eu tenho hoje, que eu estou usando hoje. Né? Então, vira e mexe, aparece um cientista maluco, assim como o pessoal que está aqui, né? E diz: olha, por que Daniela, eu não. Mas, por exemplo, Daniele, por exemplo, né? Por que eu não vou usar agora a esmeralda, né? E com isso eu faço uma camada de um elétron e eu consigo fazer essa transmissão. Coisas que a gente viu na miniaturização de vários dos equipamentos dos últimos 1000 anos que foram possíveis com a troca do material.
E isso é uma coisa que a gente está vendo, evoluções incrementais com base nas tecnologias reconhecidas, e não estou vendo revoluções. A gente está esperando qual vai ser a revolução quântica. Ela não está acontecendo porque eu estou usando o material atual e não estou usando o material que, né, o quintillion, ou algo parecido com isso, que a gente precisa inventar, que é no laboratório. Não, a revolução Ó, quântica vem aí com o uso do diamante, né. deixa eu Mas dar uma é interrompida interessante. aqui, deixa eu dar uma interrompida aqui pra gente seguir com o cronograma, porque senão a gente vai ficar falando aqui o resto da noite, né? Coisa tanta. A Pega Daniele gostou do diamante. Exatamente. Bom, visto tudo que nós vimos até agora, me parece que a energia limpa e barata é uma vantagem competitiva real, né? Ou é só um bom argumento de venda? O que é que vocês acham? Alguém aqui consegue me citar um país que virou potência industrial só porque tinha energia? Ou, enfim, é uma pergunta aberta para todos. Só porque tinha energia, potência industrial, não. Você tem países que usaram energia, das grandes potências do mundo. Tá, vamos lá. A Inglaterra virou uma potência industrial há 200 anos atrás porque tinha energia do carvão. Então, sim, né, só porque tinha energia, a Revolução Industrial permitiu que acontecesse isso, é histórico. O grande investimento americano nos anos que se passaram foi para dominar a energia, e até hoje fazemos guerras para garantir energia. Sim. Né? Então, existe uma codependência entre desenvolvimento industrial e energia? Existe. Agora, eu ter energia limpa faz com que eu seja um país desenvolvido? Não. O Brasil tem energia limpa e faz com que ele seja um país agrícola. Eu exporto sol através de soja, né? E não de biscoito, por exemplo. Né? Então, a sua É isso pergunta é mesmo. complicada, né? A nossa energia limpa é uma vantagem natural, mas ela não é uma vantagem competitiva, né. É. Que é isso, né, então acho A maior que empresa de alimentos do a mundo gente é holandesa, né, ou suíça, e usando insumos brasileiros, usando o sol brasileiro. Então, o que eu exporto de alimentos, quem ganha dinheiro são os holandeses, são olha, os que é suíços, os americanos. que é o que a gente vive há muitos anos, né, a gente precisa agora começar a transformar, né, vou dizer assim, um problema histórico nosso, né, que é transformar esse recurso natural em capacidade tecnológica. É. Eu posso até, me lembrou, o Fernando falou aí da revolução já, a máquina a vapor, né? A gente está falando de energias, né? Se você for considerar que todo mundo que conseguiu lá atrás desenvolver uma nova energia virou uma superpotência, o Brasil seria a potência agora. Porque o Brasil tem solar, tem eólica, mas como já foi comentado aqui, né? Não é bem assim que funciona. É, Né? 90% da energia do Brasil ela é limpa, né? Praticamente é uma energia Nós somos a maior renovável. hidrelétrica, vamos dizer assim, a partir de energia potencial e energia solar, né? Mas eu acho que a gente pode mudar isso, não, Vladimir? Eu acho Pode, assim, a gente pode. deveria ser, a gente não é, mas eu acho que se a gente não fizer nada, a gente vai continuar não sendo. É, a gente já conseguiu derrubar o sistema, a ONS, né, teve que tirar a energia há pouco tempo atrás por causa do jogo do Brasil, porque não tinha consumo suficiente. Há pouco tempo atrás, a gente está falando de apagão porque não tinha potência suficiente. Nós já temos potência suficiente, temos que tirar a potência agora do sistema. Ainda não temos ainda um controle em cima disso, né, que possa transformar o Brasil numa superpotência na parte de energia. Deixa eu jogar uma coisa aqui, né? A Amazon está ampliando suas operações em Hyderabad, capital do estado de Telangana, no sul da Índia, como parte de um ambicioso plano de investimento de 48 bilhões de dólares no país. Desse total, 21 bilhões serão destinados especificamente à expansão da infraestrutura de computação em nuvem e inteligência artificial entre 2026 e 2030. Esse pacote vai formação de mão de obra. Olha só, ainda está comprando gente junto com concreto. Então eu queria ouvir Daniela aqui. Daniela, a Anthropic confirmou, né, agora há pouco, essa semana, que está montando um time próprio para desenhar chip. Agora todo mundo quer desenvolver chip, né? Sem falar na Terafab, sem falar em todas as outras aqui que a gente não vai ter muito tempo para falar. Mas vamos falar da Anthropic. A Anthropic, que é dona do cloud, né, que todo mundo chama de cloud, whatever. Então, uma empresa que vendia modelo e agora quer fabricar silício, isso é integração vertical inteligente ou é desespero de margem?
não vejo isso como desespero de margem, não. Eu vejo isso de uma forma, é uma consequência natural, eu diria, da maturidade tecnológica que a gente está, dessa transformação que a gente está vivendo hoje no mercado, né? Eu acho que quando uma empresa, né, como a Anthropic, ela depende de uma infraestrutura, né, que é o hardware, que representa uma parcela relevante do custo de operação, né? De novo, quando a gente falou da inferência, né? No episódio passado, ficou claro esse custo. Eu acho que chega um momento que você quer controlar essa infraestrutura, né? Porque é uma decisão estratégica. Então, eu acho que alguém tá. Ah, ok. Sim. Desculpa, acho que Foi entrou meu aqui. telefone aqui. Não, sem problemas. Eu fiquei com medo de ser o meu aqui. Então, eu acho que assim, a gente volta a falar, né, que é quando o custo da computação ele começa a determinar a margem do negócio, o chip deixou de ser um componente comprado, né? Ele começa a virar estratégia. Então, eu acho que é mais uma decisão estratégica de você olhar realmente para o produto como um todo, né? Do que realmente não é só um desespero de margem, sabe? É uma questão de sobrevivência, de decisão estratégica mesmo, de como você se posiciona, né? Como a gente falou um pouco antes do episódio, né? Não é só, hoje a gente não está falando nem só de um chip, né? A gente está falando de um sistema inteiro, né? De todo você dominar toda essa cadeia de processamento e entrega. Então, eu acho que eu vejo isso como uma decisão mais estratégica do que só margem de lucro. A Não sei se Fernando, vocês Apple fez isso, concordam né? comigo, mas A Apple fez isso. A Apple começou a fabricar os próprios chips nos iPhones, etc. Já encomendado e passou nos seus computadores todos. Os chips da Apple têm uma capacidade, a integração que o chip da Apple tem, que o software da Apple tem com o chip da Apple é brilhante, né? Eu comprei a primeira geração do M1 e não preciso comprar o M5 até hoje, porque é um equipamento fenomenal, né? A cada novo software, cada novo sistema operacional que a Apple lança, dá mais sobrevivência àquilo, né? Eu só vou trocar de máquina quando a Apple dizer, não serve mais para você, viu? A obsolescência, quando ela terminar a minha obsolescência. Mas aí eu não preciso de mais máquina do que eu tenho, né? E com a capacidade que a Apple está me dando nisso aqui. Então, quando você fabrica o seu próprio chip, você domina o que está acontecendo nas trocas de elétrons, né, Daniela? Eu consigo fazer exatamente, isso, eu consigo maximizar a utilização do software, que é o que me interessa. que é a experiência do usuário, né? É exatamente o que você falou, né? A capacidade de você melhorar um software infinito dependendo do hardware. Quando você domina o hardware, pronto. Você vai fazer o software ser bem sofisticado com aquele hardware que nem precisa ter tanta sofisticação. E eu acho que esse é um lado assim da vantagem que o Fernando explicou bem, e o outro lado é quando a gente pensa na logística e na globalização, né? Nesse mundo de guerras e de falta de recurso, né? Então, o hardware ele também começou a ser uma coisa estratégica, né? Você penalizar outros países, outras empresas, se você não fabricar. Então, a gente vive um momento que está difícil ficar na mão de uma outra empresa, né? Principalmente empresas que não são da mesma nacionalidade. Então, a gente entra numa questão até geopolítica. Isso, e por falar em geopolítica, eu tenho um Antes de assunto aqui você para falar Vladimir. aí, Júnior, gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto, né, dando um pouco de divergência de alguns pontos. Assim, eu tive na Índia, né, tive na China, trabalhei nesses dois países, né, um tempo atrás, e um dos pontos que me chamou a atenção é a qualidade que eles têm em relação à capacidade de aprendizado. Eles aprendem muito rápido. Agora, eles não têm quem ensine dentro do próprio país. Isso era um problema. Eles trouxeram diversas empresas, por exemplo, quando eu fui para lá, tiveram algumas empresas multinacionais que implantaram suas empresas dentro da China e dentro da Índia até, por questões de custo. Não muito na Índia, a Índia é um pouco mais reservada para a cadeia dela, mas a China tinha muito disso. Colocava muito outras empresas e fazia o que o próprio Júlio comentou no início, comprando junto o chip e a mão de obra, né? Então eu tinha a condição de fazer um produto com a qualidade do meu país, utilizando uma mão de obra bem mais barata. Tinha esse detalhe. Só que o chinês começou a aprender aquilo que saiu, que veio de outro país para dentro do país dele, né? E na Índia,
queira ou não, assim, muita gente não sabe disso, mas os indianos são muito bons na área de elétrica, tá? Inclusive, o cara da I3E, o Bambambam da I3E, é um indiano. É o cara que desenvolve muita coisa lá, inclusive essa última parte agora de proteção contra arco, flash, tudo mais, eles estudam muito bem essa parte da parte de eletricidade. Então, os indianos são muito bons nisso. E muitos dos norte-americanos exportam, né? Importam, vamos dizer, os indianos para lá para fazer esse desenvolvimento. A Califórnia E só tem indiano. indiano não só lá na Califórnia, tem em todo lugar, né? Chinês e indiano agora tem em todo local. Quando eu estava trabalhando por lá, não era assim, tá? Era muito restrito e eu entendi que, nesse ponto de vista, tem também a parte do, vamos dizer, do financeiro, né? Agregado, né? Tem um pouco. Eu não sei se hoje ou para frente, acho que eles conseguiram desenvolver por si só. Inclusive a Índia colocou lá o foguete na Lua lá, fez o risou lá a sonda dele lá. Então ele tem todo essa melhoria, vamos dizer assim, tecnológica deles, que a gente também não tem muito conhecimento. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: em relação à indústria, ainda eles exportam, né, pessoas para outros locais para depois deixar o pessoal desenvolvendo dentro do seu próprio país. É muito disso, tá? E tem muito disso. Bom, gente, a gente precisa andar um pouco porque já estamos com 43 minutos de programa e a gente não terminou o primeiro bloco ainda, né? Então, ó, dando continuidade aqui, Vladimir, Washington está preparando a regra para barrar componentes chineses de data center, começando por transceptor óptico. E se essa regra sair, o que acontece com o cronograma de obras que já está em pé no Brasil? Em primeiro lugar, o pessoal tem que entender o que é um transceptor, né? Para poder entender o que é um transceptor óptico, né? Na nossa linguagem, é o que você transforma de luz elétrica, elétrica a luz. É praticamente isso. E isso vai com a modulação. Você faz uma modulação, cria um modelo de transmissão que quem envia e quem recebe conversa uma linguagem só. Se eu mandar, por exemplo, um sinal modelado dentro de XYZ, se ele manda XYZ, lá o cara tem que ler XYZ. Se ele não ler XYZ, não vai sair nada do outro lado. Então, primeiro ponto é esse, né, que tem que saber. Quanto ao Washington bloquear ou não bloquear, isso aí já vai entrar na questão geopolítica daqui a pouco aí. Vai ter gente falando daqui a pouco sobre isso, né? E a gente sabe muito bem que a China, em relação à tecnologia hoje, é uma potência, não dá para negar. Não dá para negar mais isso. Eles têm como desenvolver coisas lá e muitas pessoas estão... Vocês sabiam, vou logo dizer uma coisa antes aqui, né? Diz que eu falo muito, mas deixa eu só falar só isso, né? Que eles criaram agora o humanoide, que é 92% humano já. Saiu agora há pouco, eu estava vendo sobre isso. Rapaz, isso vai ser complicado, né? Então, voltando aqui ao assunto do transceptor. Fernando, 92% humano. Vai, fala aí o que você acha disso? Eu quero saber quais são os 8% que não são, né? Essa é que me complica a vida. Eu acho que deve ser a roupa. Que 8% é esse, meu Deus do céu? Faltou o coração, é um homem de lata, falta o coração, como é que Pode que ser não é isso. humano isso aí? Mas olha só, voltando aí para o assunto de Washington, se eles realmente, né, criarem essa barreira, o que vai acontecer com as obras no Brasil? Porque tem muitos componentes. Primeiro eu queria entender o que os Estados Unidos pode fazer para evitar que o Brasil receba esses componentes e dê continuidade às suas obras, né? Como é que isso pode acontecer? Daniela, o que você pode me dizer sobre isso? Isso pode acontecer se tiver, só pode acontecer se tiver componente americano ou tecnologia americana sendo usada na fabricação. Então, Não pode ser sancionado assim. não ó, pode os ser Estados Unidos dizem que não sancionado pode- se for 100% chinês, você não consegue sancionar, né? Mas se você de alguma maneira do processo de fabricação tiver tecnologia americana, aí você tem que respeitar o embargo. E isso eu vivi na pele com o meu doutorado. Eu fiz um chip resistente à radiação, que usava uma tecnologia da IBM, e não podia trazer para o Brasil, porque estava com processo de embargo, então você tem que respeitar. Mas só dessa forma. Então você tem que olhar realmente para dentro do componente. Fora isso, é uma questão de disputa com o mercado, né? Você está falando de Mas tecnologia a embarcada, né? questão é que a questão é que a gente pensa assim, ó, ele é 100% chinês, ele foi feito na China, mas ele usou uma tecnologia, uma máquina para fabricar que é americana. Então, ele não é 100% chinês, né? Então, hoje em dia é muito difícil você ter 100%, quando você pensa num equipamento, de uma maneira geral,
100% feito naquele país, né? Toda máquina de litografia vem da Holanda, né? Isso. Aí A você tem uma SML. outra máquina, é da SML, aí você tem uma outra máquina que vai fazer a colagem do chip wire bonding, bump bounding, o que for para interconexão, que vem dos Estados Unidos. Então, quando você tem essa mistura de tecnologia, você pode colocar um embargo. Nem quem faz o próprio chip, apesar de ser chinês, ele aprendeu em outro local. Exatamente. Então, Mas assim, o que vem do conhecimento da pessoa fica com o conhecimento da pessoa, né? Você não consegue ter um embargo sobre isso. A isso questão é o equipamento, né? Que aí você precisaria redesenhar um equipamento e usar agora na aquele tecnologia equipamento. embarcada de fato Eu fiz um Então, acho curso há muitos que anos atrás de ITAR. ITAR é a Legislação Americana para Exportação de Tecnologia de Defesa. E interessante, né? Você tem restrições para exportação. O americano tem restrições de exportação de tecnologias na área de defesa. Então, se você vai numa biblioteca americana, você for um estrangeiro e lê um livro que está na biblioteca disponível, que tem uma tecnologia da área de defesa que está disponível, isso pode ser encarado como espionagem. Tá? E você pode ser preso por isso. Mas olha, eu não peguei. O desenho da bomba atômica estava na biblioteca. Eu fiz a minha aula de física e aprendi a fazer bomba atômica. Isso é um crime pela legislação americana, tá? Se você for estrangeiro. Se é americano, não é crime. Agora, se você for americano, pegar esse conhecimento, for num país de embargo, China, Cuba, Irã, etc., e redesenhar aquilo ali, reescrever aquele livro com a sua memória, isso também é crime pela legislação americana. Então é bem complicado como é que você vai segurar a propriedade, nem a propriedade intelectual, o conhecimento que está dentro de cada pessoa com base naquilo que aprendeu no somatório dos conhecimentos alheios durante a sua passagem de vida. Então acho que isso é meio é utópico. difícil bem utópico isso, né? Bem Então, se eu utópico. quiser te processar e te prender, eu conseguirei fazer, né? Corre senão o bicho pega, né? Então tem que ver como é que faz isso. Nesse embargo que você falou especificamente, se você tiver um componente, né, o que o americano está fazendo não é nem se tiver um componente americano, ele vai fazer o embargo. Se tiver um americano utilizando aquilo, ele justifica o embargo. Então, eu tenho uma empresa americana, se for a IBM, se a IBM estiver comprando o dado que está no processamento lá feito por um chip chinês, a IBM será sancionada. O comprador será sancionado. Então é uma mudança não é o produtor, não é quem tem o equipamento que está sendo sancionado, mas quem está utilizando resultado daquele processamento está sendo sancionado. Essa é que é a alteração que está sendo feita hoje. Então fica assim, a gente ganhou o direito de hospedar a computação no mundo, porque tem vento, sol e água, e isso é real, e não é pouco, né? A gente tem muito. Mas só que apenas hospedar não é fabricar. E a parte da conta que a gente não fabrica acabou de entrar numa disputa geopolítica entre o Brasil e os Estados Unidos e a China, né, por assim dizer. Na verdade, o Brasil ainda não vai nem. O Brasil não está muito envolvido nisso, né? Mas a briga geopolítica entre Estados Unidos e China. Agora eu queria virar a câmera para dentro da empresa, porque enquanto a gente discute quem constrói o galpão, tem uma conta para pagar, né? E entramos aí no capítulo 2. A conta da IA chegou. Tem uma frase que eu ouvi essa semana e não sai da minha cabeça. A Microsoft, que é a maior investidora em inteligência artificial do planeta, mandou um recado interno para os próprios engenheiros dizendo que maximizar o uso de token não é o objetivo, e pedindo que tratem o token como recurso escasso de engenharia. Isso não é um recuo, é maturidade. Quando uma tecnologia sai do piloto e vira operação, ela ganha uma linha no orçamento. E nessa semana, ganhou também um risco operacional, documentado em uma multa possível na Europa. Fernando, por que um agente custa tanto mais que um chatbot? Se do lado de fora, os dois parecem responder a mesma pergunta. Você tocou na escassez de token, né? Eu gosto muito de dizer, que nem você dizer que não tem água no mundo, né? No mundo não falta água. A coisa mais abundante que tem no mundo é água. O planeta Terra deve ser chamado planeta água, né? Aí você chega, mas não tem água no mundo. Claro que tem água no mundo. Pode não ter a água que você quer usar naquele momento, daquela forma, né? Tem regiões que tem pouca, tem regiões que tem muita.
Então, a quantidade de tokens é limitada? Não é limitada, talvez seja limitada pela quantidade de energia que eu tenho para gerar agora com a tecnologia que eu tenho agora. Então, eu tô racionando um bem que, na minha região, no meu momento, está limitado. Então, eu estou com essa limitação. Tem que limitar os de token? Tem. Por quê? É da mesma forma que eu tenho que economizar água. Precisa? Vai custar mais caro. Essa, digamos, seria uma analogia bem prática sobre isso. Agora, quando você fala em por que o chatbot, ele não é uma inteligência, ele é uma. Deixa eu tentar botar assim: o chatbot é uma. Ele tem regras de respostas com base em informação, uma árvore de decisão. A decisão é aquela coisa assim: se for isso, faz aquilo, se for isso, faz aquilo, se for isso, faz aquilo, ok. Como ele faz isso muito rápido, parece que o chatbot tem uma inteligência e uma consulta. Mas se estiver fora das possibilidades que a árvore de decisão apresenta, o chatbot vou chamar um agente, viu? Não consigo escolher mais. A inteligência artificial, o agente é diferente. Ele não tem uma árvore de decisão pré-determinada. Ele começa com uma decisão pré-determinada, ele começa a partir daquele momento a inferir outras coisas, né? Ele aprende com o que você está fazendo com ele, tem uma componente de machine learning aí grande, ele consegue, com base em experiências anteriores, inferir novas informações. Então, para eu fazer isso, eu gasto mais inteligência, eu gasto mais energia, eu tenho que consultar mais dados para ter a mesma conclusão. Então, quando você fala em eu consigo minimizar o uso da minha energia, né, num agente, quando eu começo a limitar o alcance dele. Se eu boto um agente que sabe tudo, ele vai gastar mais energia. Se eu boto um agente que sabe menos, que eu monto ele com base em campos semânticos, né, de áreas de conhecimento, eu vou gastar menos energia com ele. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que eu consegui dar uma analogia boa sobre o que você está falando. Um chatbot é uma maquininha, né, de abre torneira, fecha torneira até encher o balde. No agente, eu tenho uma capacidade de pegar os átomos de hidrogênio e oxigênio e me configurar e fazer água, coisa que eu não consigo fazer no chatbot. Daniele, complemente aí um pouco. O que você acha disso tudo? Nossa, eu acho que essa definição foi excelente aí, né, Fernando? É o que eu falo, chatbot é você pegar um livro só e só consultar aquilo, né? A famosa prova com consulta. O agente é bem geral. Eu acho que eu acho que a discussão, assim, quando a gente olha uma empresa desse porte fazendo isso, é que eu acho que ela está enxergando o real custo da inteligência artificial, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, a inteligência artificial ficou cara. Ela não ficou cara. Agora a gente consegue entender o custo. Agora você consegue realmente ver o quanto ela custa. Então, assim, eu acho que é muito do que é até um pouco ligado ao agente e ao chatbot, né? A empresa começar a olhar o que essa tecnologia consegue fazer. A qual custo? Será que vale a pena? Então, a gente está falando de uma discussão que eu diria que é de eficiência operacional dentro de uma empresa, né? Onde eu aloco o meu recurso para ter a maior eficiência no desempenho da minha tarefa. Então, quanto custa fazer isso, com que nível de confiabilidade, né? E quanto que isso vai me gerar de receita. Então, eu acho que é uma discussão muito mais de uso eficiente do recurso, né? Vladimir, você tem alguma ideia? Eu gostaria de completar, né, para explicar um pouco quem está nos assistindo aqui, o que significa exatamente um token. O que é um Boa. token, né? Assim, as palavras, a gente em modo modelo de IA, a IA, ele não processa texto como a gente, ele não lê frase como a gente, né? Ele quebra texto nos pedacinhos, que são os pedaços são chamados de tokens, tá? Então você quer fazer uma palavra, por exemplo, você diz assim, ó, olá, vírgula, pessoal, exclamação. São 4 tokens aí. Ele vai pegar e quebrar em pedaços e vai passar para isso, porque não são letras. Você pode ter palavras, pode ter caracteres, depende muito de como é modelado, tá? Então, na eletrônica, na elétrica, a gente chama isso de como um conversor AD, analógico digital. A gente traz uma coisa contínua falada e quebra em pedaços baseado no que o processador é isso, né? Fala a verdade, o processador é isso. Pega algumas informações analógicas, tipo luz, sinal elétrico,
nível de tensão, tudo mais, e transforma isso em alguns níveis. Só para deixar assim bem mais tranquilo para quem quis saber, né? Simplificando, né? Alguns detalhes sobre, porque o Fernando explicou, a Daniela explicou, né? Falando num linguagem que, se muita gente no linguajar, se o pessoal ficar olhando direitinho, não vai entender muita coisa. Pode dizer, são pedaços que a IA pega do seu analógico e transforma em informações digitais. Basicamente isso, tá? Tá, já que você está falando aí, eu vou perguntar para você agora sobre a segurança. O Instituto de Segurança do IA do Reino Unido registrou 19 ações não autorizadas em 122 execuções de testes. Aí você está Agentes começando a tentando falar de uma alcançar coisa, sistemas reais, né? de uma coisa preocupante, não é só na Inglaterra, nem só isso que você está falando, não. E está acontecendo nesse momento e a gente não sabe. Neste exato momento, né? Segurança Não, na parte de TI. inclusive, abrindo aqui um parênteses, a gente teve ontem o modelo Alpha da OpenAI, não é? O modelo mais sofisticado que ainda não foi nem lançado para o público em geral, ele está sendo treinado, ele está sendo testado, na verdade, que é um modelo super sofisticado. Eles simplesmente pararam o teste porque também aquela história, né, que aconteceu com a Anthropic, com o Mythos. E agora a gente está vendo a mesma coisa, só que numa condição pior, porque eles disseram que a criticidade do negócio foi muito mais séria do que o que aconteceu com o Mythos há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, né? Então, ontem eles simplesmente pararam os testes porque eles viram que realmente a coisa estava muito avançada e que estava destruindo todos os caminhos possíveis e imaginários e invadindo tudo quanto é sistemas. Então, vejam, é muito provável que a gente veja nas notícias aí, nos próximos dias, o sistema OpenAI Alpha sendo desmontado por, né, por hora, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer nos próximos dias, então a gente está aguardando aí, inclusive, os problemas que têm que ser resolvidos com relação ao que o governo, né, está pensando disso tudo. Deixa eu te falar Isso é rapidamente questão aqui de regulamentação, né? o que está acontecendo dentro das indústrias, sabe? A parte de TI das indústrias, por a questão de TIA hoje, rodando em softwares, inclusive a Microsoft, que é a plataforma que a maioria das indústrias usam, né? Ela tem um Copilot, que é a IA dele lá. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu estou hoje, né, meu computador ele tinha uma atualização mensal. Hoje eu estou tendo atualização diária no meu computador. Eu tenho que estar reinicializando ele todos os dias. Todos os dias chega uma informação de que eu tenho que carregar alguma coisa e para na semana fazer um reboot no computador. Vladimir, você trabalha na indústria farmacêutica, não é isso? Não, hoje eu trabalho na petroquímica. Já trabalhei na farmacêutica, sim. Para deixar você aí sem saber da história, né? Eu já trabalhei em 18 empresas diferentes, em 9 ramos diferentes, né? Todos aqui você pensar, de petroquímica, de química, de metalúrgica, siderúrgica, farmacêutica, beneficiamento de carne, alimentícia e outras a mais aí, tá? Então, conhecendo processos, aí como é que você fica entendendo sobre essa parte de segurança, você entende porque você trabalha no corporativo direto lá com o computador. Você tem computador da empresa. E a empresa, se você não quiser fazer a atualização, ela vai fazer automático. Nem se preocupe, que ela vai desligar seu computador, ela vai te avisar. Você tem 2 minutos para reinicializar. Se não quiser, vai ser reinicializado assim mesmo. Então, quando você fala de invasão, que a gente está falando que houve uma invasão, tá ali, isso está virando uma coisa comum. Inclusive, eu tive informações, eu não sei de onde foi e onde aconteceu de fato, mas em conversa, que a gente tem umas conversas na parte de engenharia, que fizeram um teste com 2 IA para conversar entre elas e elas desenvolveram uma linguagem própria. E eles pegaram e desligaram as IA. Com medo, porque não sabiam o que eles estavam conversando. O Fernando sabe muito sobre isso, né, Fernando? Você acompanhou isso aí, não é? Por acaso, eu tenho um amigo que mexe com isso e a gente deu uma discutida sobre o tema. Eu vou ser bem fatalístico no processo, tá? Não existe mais segurança já tem alguns anos. Existem processos seguros, processo de segurança relativa, né? É como se você quisesse vou evitar que roube meu carro e vou botar um alarme nele. Eu vou amarrar o carro no chão. Cara, se eu quiser roubar o seu carro, eu vou roubar seu carro. Certo? Se eu quiser fazer, eu vou fazer isso.
Então, hoje, em segurança da informação, a única certeza que eu tenho é que a sua informação não é só sua. Tem mais milhares de pessoas acompanhando o que você está fazendo. Tá? Não tem, o que você consegue fazer é garantir que você continue acessando esse dado. Você não consegue impedir que outros acessem o dado que você tem. Isso está muito, se não for impossível, é muito difícil. O que em segurança da informação hoje, a grande luta, não é que não acessem meu dado, que isso aí você já perdeu. Acho que essa batalha está perdida. É garantir que eu continue conseguindo acessar o meu dado. Que o que está acontecendo de ransomware hoje em dia é isso. Não é você, eu vou pegar o seu dado. Não, eu vou impedir que você chegue no seu dado. Essa é a grande batalha da indústria hoje, do cybersecurity, né? Não é que eu vou impedir que o cara pegou meu segredo industrial. Isso ele já pegou. Isso é mais fácil do que a gente imagina. O grande trabalho hoje, o grande trabalho que as IAs estão trabalhando é se eu ficar isolado do meu dado, onde é que eu vou conseguir acessar ele novamente? Então, a computação distribuída, as várias formas de você acessar, os backups, etc., são mais uma forma de conseguir acessar o dado de outra forma, né? Ter os dados em várias nuvens. A segurança dele, né? Eu ter em várias nuvens quer dizer que eu não vou acessar meu dado? Não. É que eu vou ter outras nuvens para acessar o meu dado. Acho que a grande batalha hoje é essa. Alguém mais quer comentar sobre o assunto? Eu vou só acrescentar um ponto aí, Júnior, porque assim, é interessante quando o Fernando fala, eu botei um alarme para roubar o meu carro. Hoje em dia, as normas de cybersecurity, na verdade, elas estão servindo mais para te alertar que você teve uma violação, que o seu dado foi acessado. Então, ele é bem para alertar que o seu carro está sendo roubado, entendeu? Mas ele vai ser roubado, só que agora você está ciente de que ele foi roubado. É isso aí. Então, a gente está tendo. A gente aqui na Flórida, a gente tem um grupo de brasileiros que são especialistas, né, em cybersecurity. O Fernando conhece todos eles, a gente vai se reunir, inclusive, agora no dia 21. E eu tenho escutado deles realmente que cada dia que passa está mais difícil, né, de evitar danos, invasões e, enfim, coisas relacionadas ao que o AI está podendo fazer e que pode fazer com os dados de outras pessoas. E é realmente um caso que precisa ser tem que estar de olho, prestando atenção e tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Fernando, todo mundo achava que dia 2 de agosto era a data em que a Europa ia apertar as regras de alto risco. Isso foi adiado? Ou mais outra coisa que entrou em vigor? Explica aí para quem vende software daqui para lá o que mudou de fato. Mudou mais do mesmo, não mudou nada, né? A Europa adora criar regras para impedir com que as pessoas trabalhem e depois, como as pessoas param de trabalhar, ela volta um pouquinho atrás, né? A gente está com esse problema eles estão há 3 anos implantando um sistema de reconhecimento facial de fronteira, né? Então, para entrar na Comunidade Europeia, você tem que fazer. Tem há 3 anos que está anunciado isso, e há 3 anos, e começou a funcionar este ano. O que significa isso? Filas de aeroporto, pessoas incontentes, e um cara no aeroporto lá de Roma, quem tem voo agora, pode passar, depois a gente vê isso. Então, o buraco ficou aberto, tá? Então, quando você faz essas grandes mudanças para preservar a privacidade, eu vejo uma decadência muito grande do modelo. Você está impedindo com que as pessoas pensem livremente e consigam desenvolver as suas tecnologias, os seus modelos de negócio livremente. Tá? Então, as economias reguladas, a Europa é uma economia muito regulada, a China é uma economia muito regulada, tem dificuldade de ter inovações muito grandes. Tá? Na China, o Vladimir falou isso muito bem, eu consigo fazer coisas, como eu tenho uma massa crítica de pessoas muito grande, eu consigo produzir coisas muito rapidamente, e imitar, recopiar e refazer melhor, coisa que o japonês fez nos anos 60, 70. Né? Então não tem novidade do que a gente está fazendo hoje. Né? Isso aí, coitados, não,
por acaso o chinês está do outro lado, é o inimigo, né? O japonês era amigo, podia, né? O chinês não pode. Então é mais ou menos isso. E o indiano também pode, né? Então o indiano pode, o chinês não pode. Uma questão de geopolítica não tem nada a ver com capacidade de fazer as coisas, né? Ô, Então, como você Fernando, disse, diga, desculpa, não, eu vou bati ter que muito. interromper, porque não, foi muito forte você comparar uma economia regulada da Europa com a China. A China, ela Não, mas permite bem mais inovações do que a Europa, porque ela vem na autoridade, né? Então, é uma sociedade autocrata, então ela é autoritária, né? Então, ela sim, impõe, ela inova muito. Então, quando a gente fala do reconhecimento facial, tá em tudo, né? Na China, porque é uma sociedade monitorada. E aí a gente tem o lado, que aí eu diria que é um lado um pouco mais, não sei se eu posso chamar assim, né, humano, né, que a Europa tenta preservar com a questão de cada indivíduo definir também e ter o direito à sua privacidade. E aí isso realmente atrasa os processos de inovação, mas assim, é até difícil, né, acho que você é, é, debater um pouco isso, porque assim, do ponto de vista econômico, a gente que está de fora, a gente olha e acha que realmente está atrasando o desenvolvimento econômico e a atração de recursos para o país, para a comunidade como um todo, para o continente, mas por outro lado ela está preservando aí um lado humano que ninguém mais está fazendo, né? é, Então É, e eu, por isso está tem os acabando, dois né? lados da balança, né? E por isso está acabando. Você vê uma Europa que está diminuindo, uma Europa que está tentando se preservar no mundo que, né, a população está morrendo entre si, né? A quantidade de europeus está diminuindo, né? Hoje você tem mais europeus, hoje você tem quase mais europeus fora da Europa do que na Europa, né? Geneticamente falando, né? Então você tem uma população, não é uma crítica ao que eles estão tentando fazer, não é injusto o que eles querem fazer, mas é um grito de desespero. Olha, temos que nos preservar, a nossa tecnologia, o nosso modelo de sociedade ocidental tem que se preservar. É verdade. Só que o modelo de sociedade ocidental europeia está sendo preservado nas Américas, não é mais na Europa. Eu não é sei se é bem uma verdade. preservação, eu acho que é mais um equívoco aí eu vou dizer minha percepção pessoal, né, acho que é mais um equívoco de julgamento mesmo que a gente teve quando a Alemanha acabou com a energia nuclear, porque achava que o risco não compensava o benefício. E eu acho que é a mesma coisa aqui agora, sabe, eu acho que a Europa está cometendo um novo erro disso, né, o risco da sua privacidade não compensa o benefício de você ser aberto. E aí não vou nem dizer uma década, mas daqui a 5 anos a gente vai ver que se é um equívoco mesmo ou não, né. É verdade. Nós temos a China e os Estados Unidos trabalhando seus modelos, desenvolvendo seus data centers, crescendo, mas a gente não vê nada na Europa, a gente não vê nada na América Latina, a gente não vê nada na África, né? E abrindo um parênteses aqui, com relação ao que a China vem fazendo nos últimos 50 anos, né, destilando tudo, né, desde a área de engenharia, e agora a novidade é destilar os próprios modelos de AI dos americanos para construir seus próprios modelos. Enfim, mas isso não tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, né? Não pode. Você quer falar, Só, Fernando? só botar o Kimi é poderosíssimo, viu? Impressionante. E o custo baixíssimo. Dá para fazer muita coisa com o Kimi a um custo muito mais baixo, sem se preocupar com o custo dos tokens da Microsoft. O K3, não é? Sim, Kimi K3. Tá, é isso. verdade. E ele está sendo acusado de ter sido destilado, né, dos modelos americanos aqui de fronteira. Todos fomos, né? Todos trouxemos de alguém. Não, mas é o que está sendo dito, a gente não sabe, né? Mas, enfim, E é não outro precisa assunto, isso nem para a gente você discutir querer em outro acreditar ou não podcast. acreditar. Isso está sendo dito ou não. Isso aí já é realidade. Né? Não tem para onde sair. Não tem saída, não. A parte de como se falou lá atrás, eu não sei onde foi o ano exatamente, mas quando se fala em globalização, parecia um negócio meio só para conto de fadas, né? Olha o que está acontecendo agora. Veja como está. A gente estava conversando Mas, agora há pouco. Vlad, Qualquer a chip tem China. mais de uma nacionalidade, um chip. Tem mais de uma nacionalidade. Então, quer dizer, o que é que a gente está falando aqui? Está falando de globalização ou estamos falando de uma, uma comunidade como a China, por exemplo, que é um regime diferente da Europa, que está com a tecnologia mais avançada do que a Europa, que antigamente foi que ensinou a China. Então, porque quando eu trabalhei lá, quem trabalhava na China era alemão e francês, dando treinamento para chinês. E hoje o chinês está o quê? Vendendo tecnologia para França e para a Alemanha.
Mas a gente não pode negar que os chineses são expertos em destilar as coisas, né? Com Desde a área de certeza, engenharia. não vamos dizer que não. Eu estou falando mais aqui a maneira como o chinês aprendeu com a própria parte ocidente, a parte ocidental, transformou o que ela é hoje. Toda você que tem iPhone sabe, muitos dos iPhones eram produzidos na China, foram levados para lá produzidos na China, tudo produzido na China, na China. Daniela, talvez ela tem, por exemplo, eu vou dizer, Daniela, aqui em Recife tem uma fábrica de circuito integrado, aqui em Recife. Essa fábrica foi para onde? Para Taiwan. Por que Taiwan? Porque é perto da China. Só por isso, porque de lá passava praticamente todos os equipamentos os componentes para as montagens, as montadoras que ficavam na China. Bem mais assim simples. Eu vou dizer, E nós as gostando ou não, a China transformou de novo, né? Que a gente está discutindo lá da vantagem natural versus a vantagem competitiva, né? A gente tem energia limpa, a gente precisa transformar isso em vantagem competitiva. A China transformou a vantagem natural de ter muita gente em uma vantagem competitiva. Formem bem essas pessoas, deem oportunidade e construam a indústria. E esse modelo chinês de imitar e reproduzir não começou agora, com a Revolução Chinesa. Isso é histórico, a China sempre fez isso. Os anos de Quando os europeus chegaram lá e o chinês entendeu o que o europeu gostava, eles passaram a produzir a cerâmica, que o europeu queria comprar para usar na Europa, feito na China. Então teve muita produção feita na China, historicamente, em 1200 no Império Chinês, em 1500, isso já tem mais de 500 anos, tem 1000 anos da cultura chinesa de fazer isso, de usar a sua capacidade produtiva do seu cidadão para produzir coisas e vender para fora. Pois bem. Bom, a gente conversou bastante aqui hoje, né, o curso de Tolkien. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui. Curso de Tolkien, risco de agente e obrigação regulatória, são 3 contas que chegaram na mesma semana. Foi essa semana, né? Por isso que estamos tratando desse assunto hoje aqui. Elas favorecem quem é grande ou abre espaço para quem é pequeno e rápido? Deixo para vocês responderem. Eu vou começar respondendo aqui dizendo que eu acho que ela abre vantagem para quem sabe usar, para quem realmente consegue fazer a pergunta do qual problema eu consigo resolver com a IA e consegue implementar. Então, isso necessariamente vai ser quem é mais rápido na identificação do problema e na tomada de decisão. Eu expliquei exatamente isso para um amigo meu que já está com 70 anos de idade. Ele falou assim: Fernando, como é que eu uso o ChatGPT? Eu falei: você começou com a pergunta, você começou pelo lado certo, fazendo a pergunta, porque a resposta ele já tem. Aí ele ficou não me entendendo. Quando eu entendi, eu falei: o que tem hoje no mundo nós temos hoje uma abundância de respostas e uma escassez de perguntas, né? Quais as perguntas importantes que nós temos que fazer agora? Então, acho que, para encerrar essa participação, hoje nós temos uma capacidade de responder enorme, muito maior do que a capacidade que nós temos de perguntar. E quem fizer a pergunta certa, que a Daniela acabou de falar agora, né, que vai estar lá na frente. Fazer a pergunta certa, essa que é a dificuldade. E saber interpretar a resposta, né? Saber julgar se aquela resposta ela está realmente respondendo a sua pergunta, né? Porque senão ela vem muito genérica também. Eu vou levar isso para uma parte prática do assunto. Eu acho que foi a semana passada, né? Tem uma informação de pegar e fazer um relatório sobre um painel elétrico. Eu vou tirar uma foto do painel e ele vai me identificar quais são os itens que estão fora da norma. Ele vai me passar um relatório sobre isso. A pergunta: quem está olhando o relatório, se não tiver uma instrução adequada, de que vai adiantar o que o cara respondeu? Esse aqui é juntando o que Daniele falou com o que Fernando falou. Não é só você saber até perguntar, é você saber traduzir a resposta. Interpretar a resposta, né? Interpretar a resposta. A gente fala traduzir no linguagem técnico aqui, porque tudo é baseado em normas, né? Então você tem que fazer uma tradução do que tem lá. Mas é interpretação.
Olha só, uma frase só, hein, gente? Uma frase só, cada um de vocês, sem exceção. Qual é a primeira coisa que uma empresa brasileira deveria fazer na segunda-feira depois de ouvir esse episódio nosso aqui? Eu vou te responder pela primeira vez. Ele tem que ver 3 vezes esse episódio. Então vamos lá, vou ao lado prático. Acho que ele Pois tem é. que medir antes de pensar em comprar mais token de IA. Tem que medir a efetividade do que ele já está usando. Na segunda-feira você tem que acordar de manhã, chegar nessa frase e dizer para que eu estou fazendo isso e que dinheiro eu vou ganhar com isso. Uma empresa tem que saber que dinheiro ele vai ganhar. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do episódio, o episódio de número 2 da gente, né? Eu abri o programa dizendo que a gente vende elétron e compra caixa. Fecho dizendo uma coisa que me incomoda mais ainda, né? A gente também está comprando o custo de operar isso sem ter medido esse custo. A Microsoft mediu e raciocinou. O Instituto Britânico mediu e achou 19 furos. A Europa mediu e colocou preço no descuido. As 3 coisas dizem a mesma frase de jeitos diferentes. Acabou a frase de demonstração, da demonstração. Acabou. Essa fase de demonstração não tem que existir mais, já era. Agora tem fatura, tem responsabilidade e tem auditoria. E quem não medir vai descobrir o jeito mais caro. Queria me despedir de Fernando. Obrigado, Daniele. Voltamos na gente. segunda-feira, hein? Badi, alguma coisa vocês querem finalizar? O microfone está aberto. Acho que o recado tá bem dado hoje. Tá bem dado. Hoje tá tudo tranquilo. Então, Hoje gente, agradeço a todo ficamos mundo. por aqui. E a Vamos gente para a volta na próxima próxima. semana. Tchau, tchau. E pessoal, tchau. Tune in, same frequency. Two coasts, one signal in the dark, a spark from Miami to a São Paulo heart. We measure tomorrow at the speed of light. Every idea is a quantum leap tonight. Da partícula ao mundo a gente conecta. Ciência é a ponte, a mente é a antena. Liga o sinal.